né? O sexto axioma, ele também fala com relação aos cuidados que você tem que ter com relação à ilusão grafista, né? Que é aquilo de você ter determinados comportamentos que sugerem alguns novos, né? Ou seja, que após um determinado acontecimento ocorra uma alta ou uma grande baixa, né? Porque isso já aconteceu no passado, né? E que você insista, né? Ou seja, seja imprudente e aposte numa situação exclusivamente por conta dessa sua percepção. O sétimo axioma menor fala dos cuidados que você tem que ter com relação à correlação e da ilusão da causalidade, né? Então essa é uma questão que ela está comumente vinculada, né, à mente humana, né, que é exatamente você ficar criando correlações entre as coisas, né, que algumas coisas estão diretamente relacionadas às outras, né, e que existe uma causalidade, né. Então um exemplo disso seria determinada ação que quando sobe uma outra cai e assim vai, um efeito gangorra, né, que se chama isso, mas isso nada mais é do que pura ilusão, né. O oitavo axioma menor fala da falácia do jogador, e essa também é uma questão bastante importante, né? Ele relata alguns exemplos de cassino, que é exatamente aquela história de você estar no seu dia, né? Ou seja, é o dia de sorte do jogador, e que você tem que tentar fugir, né, desse tipo de situação. Ou seja, você não deve deixar se levar por ilusão, né, desse tipo, né? Porque não existe uma fórmula exata que vai fazer com que você se torne rico, que você fique rico. O sexto axioma é o axioma da mobilidade, né? E ele basicamente diz o seguinte: evite lançar raízes, porque elas dificultam os seus movimentos, né? Associado a esse axioma, existe um nono axioma menor, que ele fala que numa operação que não deu certo, né? Ou seja, você não pode deixar apanhar por sentimentalismos, né? Como, por exemplo, lealdade ou por saudade, né? Então ele cita um exemplo de um casal que poderia ter vendido um imóvel que lhe daria um bom lucro, né? E que por questões afetivas ele não fizeram negócio e por conta disso perderam muito dinheiro, né? Um décimo axioma menor fala o seguinte, que você jamais deve hesitar em sair de um negócio, né, se aparecer um outro mais atraente à sua frente, né? Isso está bem vinculado ao anterior, ou seja, não deve existir nenhum tipo de sentimento, né, que lhe impeça de você fazer um bom negócio, né? Quer seja por questões pessoais, por questões materiais. Se aparecer uma outra oportunidade à sua frente melhor, que você deve persegui-la, né? O sétimo axioma, ele fala da intuição, né? E ele diz o seguinte, que só se pode confiar num palpite que possa ser explicado, né? Então isso é muito importante, porque em geral as pessoas ouvem os palpites e sem nenhum tipo de justificativa elas pegam e investem recursos, né, naquele palpite. Ele diz que o investimento em palpite é importante e que deve ser realizado, mas ele coloca uma condição, né? Desde que exista algum tipo de explicação, algum tipo de análise que você possa fazer e que justifique aquele palpite. Então o 11º axioma menor, ele fala que jamais confunda palpite com esperança, né? E nisso ele quer dizer basicamente o quê? Né? Que existe uma diferença muito grande de um palpite, né, que possa ser efetivamente explicado, de esperança de que alguma coisa venha a dar certo, né? Então, ou seja, um palpite errado pode ser muito perigoso, né, e por isso você tem que testar o seu palpite, né? Você tem que ter conhecimento do assunto, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? O 8º axioma, ele fala da religião e ocultismo, né? Ele diz o seguinte, que é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Essa é aquela expectativa que todo mundo tem, que um dia vai ter algum tipo de sorte, que isso vai mudar totalmente a vida, né? E em geral envolvendo dinheiro, né? Que você vai ganhar muito dinheiro, ou numa loteria, ou em algum tipo de investimento que você venha fazer. E existe um 12º axioma menor, que fala que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, né? E ele cita alguns exemplos de
gurus, né, gurus financeiros e gurus espirituais, e coloca que isso realmente não agrega nada a nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de investimento. O 13º axioma menor, ele também fala da mesma forma, sobre a questão das superstições, que ele diz o seguinte, que não é necessário você exorcizar uma superstição, né? Mas que você utilize isso no lugar correto, né? Então, se você quer ou tem algum tipo de superstição, que você utilize a questão de sorte naquilo que efetivamente implique num resultado de sorte, como uma loteria, como algum tipo de jogo, mas não para basear as suas especulações, os seus investimentos, né? Então ele diz basicamente que você tem que manter, né, aquilo que é sobrenatural longe dos seus investimentos, longe de suas especulações. O 9º axioma, ele fala do otimismo e pessimismo, né? Então ele diz que otimismo significa esperar o melhor, né? Mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas, né? Então, ou seja, o bom especulador não é o que é otimista, né? Mas é o que possui confiança. E possuir confiança não é só acreditar que tudo vai dar certo, mas é também saber o que vai fazer, né, se alguma coisa der errado. O 10º axioma é o axioma do consenso, né? E esse também é bastante conhecido, né? E ele fala o seguinte, que fuja da opinião da maioria, que provavelmente ela está errada, né? Existe um 14º axioma menor que fala, jamais embarque nas especulações da moda, né? Ou seja, a melhor hora de se comprar provavelmente é a hora que ninguém quer comprar, né? E se vender provavelmente é a hora que ninguém quer vender, né? Isso acho que é um dito, né, que é muito utilizado e que a gente observa o tempo inteiro, né, e que o mercado chama de efeito manada, né? Todo mundo correndo para determinado investimento, ou todo mundo correndo para sair de determinado investimento, né? O 11º axioma é o axioma da teimosia, né? E ele diz o seguinte, se não deu certo da primeira vez, esqueça, né? E tem também um axioma menor vinculado a ele, que é o 15º, né, que diz, jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Por fazer preço médio, basicamente você, perdendo em determinado investimento, né, comprar novamente papéis ou títulos, né, no momento de baixa, de forma que se esse título venha a subir, você consiga zerar as suas perdas, né? Isso cria uma ilusão, né, que você pode mitigar o seu risco, né, ou que você pode reduzir suas perdas, mas se o efeito for contrário, ou seja, se esse papel não vier a subir de preço, né, efetivamente você vai aumentar as perdas que você tinha tido anteriormente, né? Então, ou seja, você não deve insistir em papéis, né? Eu acho que isso é uma questão importante, porque insistir, né, ele traz um perigo, né? E esse perigo vai aumentar os seus prejuízos, né? E o último axioma, o 12º, é o axioma do planejamento, né? Ele diz o seguinte, que os planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle, né? Então ele basicamente diz que você não deve levar muito a sério, né, esses seus planos de longo prazo, por um motivo muito simples, né? Porque se já é difícil você prever o que vai acontecer amanhã, ou seja, o preço de uma ação no dia seguinte, imagine um investimento de 20, né, ou 30 anos. Realmente é um prazo muito longo para que você consiga ter algum tipo, né, de expectativa e que ela venha a se concretizar no futuro, né? Existe um 16º axioma menor também que fala exatamente disso, né, que você tem que fugir desses investimentos de longo prazo, né? Então ele fala, você não deve planejar investimento de longo prazo, que a única coisa que você tem que planejar no longo prazo é que você vai ficar rico, né? Que a partir disso você tome as decisões adequadas, né? Então, somente para concluir, esse livro é um livro que ele é tido por muitos, né, como a Bíblia, né, do especulador, do investidor, né, e que também é um livro tido como um livro de batismo, né, de todo mundo que vai começar a operar no mercado de ações ou mercado de bolsa, né. Ele traz
algumas dicas bastante importantes com relação à teimosia, por exemplo, a diversificação de papéis e outras coisas mais, né? E tem um conjunto de aspectos bastante positivos, principalmente relacionados à questão da disciplina, né? Aquela de você definir metas de entrada, metas de saída, né? Que eu acho que são bastante importantes para qualquer investidor, né? Por outro lado, ele é um livro que não é muito indicado, né, para aquelas pessoas que têm aversão a risco, né? Ou seja, que não estão dispostas a correr grandes riscos, né? Ou que não estão dispostas a botar grandes quantias de dinheiro em investimentos que tenham riscos elevados, né? E, de certa forma, ou seja, não quer dizer que investidores mais conservadores também não ganhem dinheiro, não é isso, né? Mesmo porque, se a gente olhar nos últimos anos, a gente observa que em muitas situações esses investidores ganharam dinheiro, né, com ações bastante tradicionais e com dividendos bastante pequenos, vamos dizer assim, né? Então acho que é importante que o perfil do investidor seja efetivamente considerado, né, em qualquer tipo de investimento, não temos como fugir disso, né? Ou seja, se é conservador, se não é, se tem aversão a risco, se não tem. E eu acho que tem um outro aspecto que é a questão realmente de você ter condições de arcar com prejuízos, né? Ele fala o tempo inteiro de muitos banqueiros que ficaram milionários e que ganharam novamente dinheiro, ficaram ricos e ficaram pobres, né? Mas a gente não pode esquecer que são banqueiros, né? Então é muito diferente um banqueiro dizer que perdeu tudo, né, do que um trabalhador que está apostando ali as suas economias de anos e anos e anos, né? Ou seja, esse banqueiro certamente não está preocupado se vai faltar comida na mesa ou se vai ter condição de manter o filho entrando na escola, que é diferente desse outro trabalhador que aplicou as suas economias. Então acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, né, para qualquer tipo de assunção de risco, né? Um grande banqueiro, mesmo depois que tenha perdido tudo, ele tem condições e tem relacionamento, né, que possibilita que ele tenha outros investimentos, né? Que ele tenha pessoas que o auxiliem, né, num momento de desespero, e ele certamente consegue sair do buraco, diferentemente de pessoas que não tenham as mesmas condições, né? E finalmente eu acho que tem uma questão muito importante, que o livro ele fala muito de títulos, ele fala muito de moedas, ele fala muito de ações, mas eu acho que de certa forma ele deixa um pouco a desejar naquilo que a gente fala, define como sendo um investimento produtivo, né? Que é efetivamente aquilo que gera o bem-estar da comunidade, ou seja, são aqueles investimentos que promovem o crescimento, que geram empresas e etc. Então é isso. Obrigado.